Com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame. O seu café colonial disfarçado de podcast. Érico Pérez, inclusive, criou... deixa eu falar, né? Que no comando dessa mesa, né? Não pode faltar isso, Luciano Trevisan. Não pode faltar. E ele, Érico Pérez. O cara que essa semana criou até um novo slogan, né? Sem querer. Sem querer, ele criou um slogan que eu achei legal, né? Que é o podcast que está na boca do povo. Cuca com Salame. Cuca com Salame. O podcast que está na boca do povo. Tem que ter o Cuca Muito com Salame. Exatamente. Muito afiado esse O que a gente faz agora? Nesse novo protocolo? Acho que vamos apresentar a nossa convidada, Vamos né? apresentar. Mas vamos fazer diferente hoje. Acho que tu primeiro fala aqui, ó, Luciano, essa parte aqui, e essa aqui que é mais comprida, deixa pra ela. Tá bom. Tá. Acho justo. Eu ia ter que ler mesmo, né? Tem muita coisa. Mas hoje a gente está recebendo aqui a filha do Paulo e da Ângela, a irmã do Guilherme e do Eduardo, a esposa do Fábio, a mãe do Matheus, Thaís Mussi. Tudo bem, meninos? Tudo bom? Que, curiosamente, a gente já conversou tanto aqui antes. Verdade. Que já tem uma hora de conversa. Já temos uma hora de conversa. Que nem parece que a gente tá começando. A gente tá meio perdido. Assim, parece que você tá no meio do episódio e daí tem que começar. Estranho, assim, né? Mas, Thaís, normalmente a gente tem a pergunta do quem é você? Mas esse quem é você pode falar o lado profissional. Vai ser um quem é você mais amplo. Mais amplo, depois, mais híbrido. E depois a gente volta, então, para os patrocinadores? Pode ser. Tá bom. Então vai lá. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, que gosta muito de falar, e fiquei extremamente feliz com o convite, porque a área da comunicação é uma área que me agrada muito. Então, estar aqui conversando com vocês é algo que é fácil para mim, porque eu gosto disso. Os meus hobbies principais, eu gosto muito de filme, gosto muito de leitura. Eu acho que o principal hobby, se eu tivesse que elencar, seria leitura, música, gosto bastante também. E eu sou uma pessoa bastante curiosa. Minha mãe curiosa mesmo, assim, de querer aprender coisas novas, querer ser... Minha mãe me chama de novidadeira. Então, assim, gosta sempre de uma novidade. Então, assim, por exemplo, aprender línguas diferentes. Eu acho que isso eu até herdei um pouco do meu pai, mas ter essa curiosidade de aprender, como que se fala isso em tal língua, vai viajar, quer aprender um pouco da cultura local. Então, são hobbies que eu gosto bastante de cultivar. Eu acho que está tudo linkado, né? Sim. Você gostar de ler, automaticamente você gosta de viajar, você gosta de música, é tudo tudo se conecta, né? E da minha parte profissional... Vamos lá. Vamos lá. Agora senta. Da minha parte profissional, eu sou formada em medicina, eu fiz residência em clínica médica, que é pré-requisito, e depois em endocrinologia e metabologia na Santa Casa de São Paulo. Quando eu terminei endocrinologia, eu acabei achando que precisava um pouquinho a mais, fiz uma pós-graduação de nutrologia, sou titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque quando a gente faz a prova, você faz 2 anos de clínica, 2 anos de endócrino, e aí faz a prova para, de fato, vamos dizer, provar que você é um especialista na área. Então, o titulada pela SBEM, nada mais significa isso, que eu passei na prova de título. Depois disso, eu acabei participando e sou membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é uma modalidade nova, nasceu em Harvard isso, e é uma das áreas mais afins com a endocrinologia, porque ela fala justamente de... Está até tendo um documentário no Netflix, aquele Como Viver Até os 100 Anos. Ele fala sobre isso, sobre a medicina do estilo de vida. Então, assim, a endócrino tem tudo a ver com isso, que é como você prevenir doenças crônicas, como você ter uma vida mais saudável, como que você maneja os pilares que te levam a uma vida mais feliz, a uma vida mais longeva. Então, a medicina do estilo de vida ela é bem nova, mas ela pega muito nisso. E, para finalizar, eu morei 13 anos em São Paulo. A minha formação mesmo de endócrino foram 2 de clínica, 2 de endócrino. E depois disso, eu ingressei no corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Trabalhei lá por um bom tempo. E há 10 anos eu voltei para Pato Branco. Depois que eu casei com o Fábio, apesar de ser de São Paulo, não queria mais morar em São Paulo, queria queria vir para o interior, queria uma vida mais tranquila, mais calma. E aí, é claro, entre vir para o interior aleatório e vir para o interior, que já tinha toda uma base, família e tudo mais, a gente acabou voltando para cá.
Já deu um episódio só de currículo, né? É um currículo, né? É um currículo interessante. Mas, tá faceira? Muito. Visivelmente faceira. Muito. Vamos, Thaís, a gente precisa interromper rapidamente a nossa claro. conversa. Vamos falar dos nossos patrocinadores. A gente brinca que deixa o convidado na geladeira, mas é rapidinho. Não tem problema. Coisa rápida. Vai lá, Luciano. Tá faça as honras. Iraci Cafeteria e Confeitaria. É uma garantia de ambiente agradável, de produtos de qualidade, de bom atendimento e que leva o selo de qualidade da família Ruara. Exatamente. Né? Depois disso, Dudu, o que é que vem? Inovato Ambientes, ambiente com requinte, com qualidade, com beleza, com muita tecnologia e uma empresa que tem um pós-venda diferenciado que sempre é elogiado pelos clientes. Tu tá eficaz hoje, hein? Tô. Nosso mais recente patrocinador é a Beltronnet, né? Uma empresa, um provedor genuinamente beltronense, né? Como diria. Olha aí, ó, com planos de internet de 90, 350, 650, 720 megas. Realmente é um up na sua internet. Quem que vem, gente? Doutora Carize Cristófoli. Ela é uma profissional que é daqui de Beltrão, mas reside já em Pato Branco há um bom tempo e atende Pato Branco e Francisco Beltrão. A Carize trabalha com harmonização, com procedimentos faciais e sempre priorizando um trabalho gradativo e sem exageros, né, para preservar a naturalidade da beleza dos rostos. Estou aí. E finalizando, nós temos a empresa aqui que fez a ponte, né? Que fez a ponte, quem eu adoro. Só eu conheço como Giannini. Ninguém mais. Né? Giannini e Eduardo. Quem é Giannini, né? É isso aí. Mas que bom que eles fizeram a ponte aí, e realmente são umas figuras, né? São figuras. Tu acredita que eles ainda não deram a resposta sobre vir aqui? Ah, não. Estão intimados, então não, eles estão... já sei, então. Exatamente. Isso aí. Então, beleza, finalizamos aí, né? Nem falei da empresa. Vamos falar da Benítez, que merece, gente. Merece. Não, o que é falar você, Thaís? Não, deixar... Vocês são os hosts, nós que entendemos aí, né? Não, mas é uma baita empresa, né? Pô, Henrique e Eduardo aí são muito respeitados. Inclusive o Dr. Lúcio, que veio aqui no último episódio, falou que pega tudo com eles. Nós também. Nós também. Eles começaram como os meus pacientes, mas nós viramos clientes deles também. Também pela qualidade. São muito responsáveis, Era isso que eu estava esperando de você, Thaís. Então pronto. Era isso que a gente tinha ensaiado antes? Foi sem combinar, viu, Nica? Isso aí. Então, vamos adiante, né? Eu preciso só fazer um adendo. Vai lá. Eu esqueci de falar uma coisa e a Camila, a minha braço direito no consultório do marketing, vai me matar se eu não falar. Vai lá. Que todo esse currículo, mas nós também, além de eu ter meu consultório lá em Pato Branco, a clínica Citar é uma clínica multidisciplinar. Tem outra endócrina trabalhando comigo, tem nutróloga, uma nutricionista, uma psicóloga. Mas eu também tenho um curso online que chama Método 100, que é Corpo, Emoção e Mente, que fala muito sobre não comer as emoções, sobre essa relação comida versus emoções. Então, só para deixar registrado que tem isso também. Que parece ser um bom tema para a gente visitar na sequência. Sim, nós vamos falar sobre isso. Podemos falar sobre isso, claro. Com certeza. Mas vamos lá para o comecinho, né? Vamos para o começo. Vamos para o comecinho. Tá meio enrolado aí, não, saber que mas parte o comecinho da vida da Thaís. Mas o comecinho da vida da isso Thaís tá no script. Thaís, foi uma infância patobranquense, então? Foi uma infância patobranquense. Eu até... Antes, nos bastidores, o Érico perguntou, mas você é natural de Pato Branco? Eu falei que não, sou de Curitiba, mas gosto tanto de Pato Branco que posso falar que sou de Pato Branco. A gente deixa essa parte de lado. Mas cresci minha vida toda lá. O meu pai é ortopedista, há bastante tempo na cidade. Apesar da minha família não ser da região, os meus pais são do norte do Paraná, de Andirá e Cambará. E acabou que meu pai foi fazer a faculdade, residência de ortopedia em Curitiba, e aí surgiu um convite para trabalhar para cá. Então, eles vieram, não tinha ninguém da família por aqui. Mas foram super bem recebidos e já estão há 45 anos na cidade. São então uma referência de Pato Branco, né? Então, também. Eu sou muito suspeita para falar, né, Luciano? Como que eu... Não tem como eu falar, né? Fica à vontade, Mas eu vou falar que, assim, foi bem engraçado a questão de hoje, com 44 anos, é fácil olhar para isso e falar assim, nossa, que bom. Mas quando você é adolescente, quando você é mais jovem, fica aquela coisa, né? É a filha do doutor fulano de tal. Então, você acaba que você fica um pouco sem identidade, né? Eu falo que é muito mais fácil ser filha
do meu pai, que é médico, que é uma referência, do que, por exemplo, ser filha de alguém que faz algo ilícito. Porque talvez para eu provar é mais fácil, né? Não é? Não tem como concordar. Então, assim, claro que tem um peso, mas é um peso bom. A questão, eu acho que é muito saber dosar, e vou te falar que isso, assim, foi depois de muito tempo, saber dosar até que ponto que isso vai te influenciar ou não. Mas eu acho que é próprio da idade, quando a gente é adolescente, que você não consegue ainda, você não tem essa coisa formada, né? Então, ser filha do Dr. Mussi e tal, tinha um peso bom, claro que sim, mas naquela época eu acho que era um peso mais de não posso errar em nada, sabe? Mas eu acho que hoje isso mudou muito, né? Hoje deve ser só orgulho pra você, né? Então, E assim, acho que você não precisa provar mais nada, né? Agora não, e eu vou te falar que eu acho que é por isso que quando eu fui pra São Paulo, Luciano, assim, que eu morei tanto tempo lá, não porque lá eu não era filha dele, eu vou ser filha dele pro resto da vida, graças a Deus, que bom que eu tenho esse privilégio. Mas lá eu não era por ele, era por mim. Então as conquistas que eu tive, por exemplo, entrar no corpo clínico do Círio, não foi porque eu era filha do Dr. Mussi. Foi porque o meu chefe da Santa Casa me indicou, foi por contato, então foi por mérito, vamos colocar dessa forma. Então isso me deu, acho que, a confiança necessária que eu precisei construir para daí voltar para cá de uma forma bem tranquila, assim, e ciente de que eu sou a Thaís, né, assim, entidades separadas, né? Até porque tem aquilo de que você é filha de tal pessoa, a mesma área, enfim, essas semelhanças, mas assim, existe algo que é você manter, né? Porque tem muito isso de que, beleza, eu sou filho, eu sigo tocando aqui alguma coisa, mas o manter não é algo fácil. Né? Não é, e eu acho que também vai muito, a gente até entra, acho que uma coisa meio, você como psicólogo, Érico, pode falar melhor do que eu, aquela coisa até meio das mitologias gregas, assim, do criador superar a criatura, né? Sim. Eu acho que no interior, no íntimo, você fica, né, pela lealdade que existe, pai, filho, assim, eu acho que você não quer aparecer mais que seu pai, você não quer ser mais, e nunca vai ser, são coisas completamente distintas. Por exemplo, assim, nunca passou na minha cabeça ser ortopedista. Nunca. Era um caminho mais fácil, não tenha dúvida. Tinha uma clientela pronta, tudo pronto, um nome pronto, uma referência na especialidade. O caminho estava aberto. Mas eu acho que aí que começou um pouco dessa situação de eu vou trilhar o meu caminho. Nunca passou pela minha cabeça, porque eu não gosto de nada cirúrgico. Não é minha praia, não curto parte cirúrgica, eu gosto de consultório, gosto de conversar, talvez não tenha parecido muito isso. Foi bom você ter citado. Que bom, talvez né? não tenha ficado evidente, mas a minha parte é a clínica mesmo. Então, na escolha da endócrino, ele tentou. Não vou falar que não, porque... Natural, né? Natural. Mas, Thaís, pensa bem, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu falei, pai, não tem nada a ver comigo. E tudo bem, sabe? Eu acho que, assim, é natural de um pai e de uma mãe querer, Totalmente talvez, facilitar natural. na cabeça deles, né? Sim. O caminho, não tinha nada de endócrino, nem nada, mas eu acho que tem... Eu não sei se a gente pode usar esse termo, se há um antagonismo nessa relação. Porque o bom pai e a boa mãe, eles querem ser superados pelo filho. Eles querem que o filho vá mais longe. Os bons essa pais limitação estava querem. em mim. E ao mesmo tempo o filho não quer, né? O filho não quer exatamente. tomar o espaço do pai ou da mãe. Esse ponto ele é muito importante. Nós temos algo muito abstrato que é isso. Os nossos pais, de alguma forma, eles estabelecem para nós uma espécie de teto. Exato. Tem um teto, até onde que tu pode ir. Só que não são eles quem falam sobre o teto. Às vezes falam. Né? Mas tem uma questão muito nossa de que como é que eu vou me sentir no momento que eu vou romper esse teto. Érico, eu vou te falar que foi um momento tão complicado para mim, a hora que a minha consulta, o valor da minha consulta passou a ser maior que o valor da consulta do meu pai. É isso aí. Eu fiquei tão desconfortável, mas tão desconfortável, não consegui me apropriar daquilo e eu não contei para ele. Eu fiquei com vergonha de contar. Sim. A minha consulta dura 1 hora, 1h30. Meu pai, ele é cirurgião. A consulta dele, muitas vezes, dura um tempo bom, mas claro que assim, mais rápida, mais né? rápida. E aí, quando teve esse momento, foi uma coisa tão assim... Meu Deus, eu trabalhei na terapia, acho que foi o assunto de 2 semanas, sabe? Assim, meu Deus. Olha, se foi 2 semanas... Meu Deus, o valor tá mais alto do que meu pai. E acabou que uma amiga da minha mãe ligou para marcar e comentou com a minha mãe. E aí minha mãe veio assim... E não falou de um jeito ruim, mas é aquilo. Eu já tava tão armada, tão, né? Que ela veio assim... o valor de consulta, né? Aumentou, não sabia. Mas assim, de uma maneira muito tranquila. Pra mim, aquilo foi assim...
Eu quase comecei a chorar, sabe? Por quê? Porque eu tô com uma fila de espera, minha agenda hoje tá para junho do ano que vem, eu não atendo convênio, então eu precisava realmente, assim, eu tô trazendo outras profissionais, eu precisava ter essa questão mesmo de gestão de consultório. Que equilibra, né? O valor ajuda a equilibrar as coisas. Eu preciso ter essa gestão. Então, assim, porque se eu for atender, a pessoa que está pagando o valor da minha consulta, ela não vai querer ser atendida em 15 minutos. Eu não vou querer atender em 15 minutos. Então, vai precisar toda essa nada contra. Mas, enfim, né? Dá para entender o contexto. E aí foi. Até que o meu pai chegou para mim e falou assim, que bom. E pra mim aquilo... Porque isso... Tirou a mochila das costas. Dos anjos, porque é isso que um pai de verdade quer, né? Nada, assim. Mas é isso que um pai de verdade quer. Isso, mas exatamente, claro, exatamente. você sabe que na hora, Luciano, eu pensei no Matheus. Porque assim, eu falo pro Fábio, o Fábio fala, né? Você vai ter ser ortopedista. Meu pai também fica, né? Você vai ser ortopedista. Eu falo, tomara que não. Então, ele vai ser o que ele quiser, né? Eu penso muito nisso, ele vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser ortopedista, muito que bem, mas se ele não quiser, tá tudo lindo também. Mas eu pensei nisso. Eu falei, meu Deus, que orgulho. Sabe? A hora que o Matheus me superar, a hora que o Matheus olhasse e falasse, ele fez mais, ele foi adiante, porque é justamente isso. Eu acho que é aquela imagem, né? Nós, como pais, atrás, olhando, e a pessoa trilhando o caminho, né? Sim. Então, naquele momento, eu acho que eu consegui me apropriar, sabe? Entender e foram, ao longo desses anos, foram muitas superações. No sentido até, eu vou te falar, na questão do consultório. Porque era uma coisa assim, quem me conheceu... Eu já vou trazer outros assuntos para ir emendando, porque... Mas fica à vontade, essa é a ideia. Pra gente ir conversando. Só ir pegar um café. Podem... Toca aí. Pode ir falando. Eu vou aproveitar e pegar um café aqui. Mas... Sim, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. O que acontece? Quem me conheceu quando eu era adolescente, né, morava em Pato Branco, quem me conheceu bem mais gordinha. Eu pesava 20 quilos a mais. E aí, Luciano, eu fui fazer faculdade, fui para São Paulo, fiquei 13 anos fora, 13 anos, muito mais, contando com faculdade, com cursinho, tudo. E quando eu voltei, ao longo nesse tempo, assim, eu engordei muito no pré-vestibular, porque eu sempre fui uma aluna, assim, boa, assim, era bem estudiosa, dedicada, exatamente. Estudava mesmo, era bem CDF, bem coxinha, tudo certinho. E não ter passado foi uma pancada. E claro, teve toda a cobrança também. Nossa, você sempre foi uma boa aluna, como que você não passou? Né? Como não? E aí, vai pra Curitiba pra fazer o cursinho. E fui morar com a minha avó. E vó, gente... vó não dá sossego. Não dá. Não dá moleza. Né? Tá. Vó não dá moleza. Tem que estudar. Deixa de trazer comida. Né? E foi uma época que, assim, eu literalmente descontei toda a minha frustração na comida. Se eu tava triste, eu comia. Se eu tava feliz, eu comia. Se eu tava angustiada, eu comia. Se eu tava entediada, eu comia. Tudo virou comida. E foram 20 quilos ao longo de um ano. Passei no vestibular. A pressão acabou, como a gente estava comentando antes também, quando a gente fica muito... A pressão foi. E no ano seguinte, no primeiro ano de faculdade, sem nenhuma mudança radical, com bons hábitos. Caminhando, melhorando as escolhas alimentares, eu baixei esses 20 quilos. Então, eu levei um ano para ganhar, levei um ano para baixar. E depois, consegui manter o peso. Sempre foi mantendo. Eu acho que ali já surgiu essa paixão com a endocrinologia. Só que, assim, as pessoas em Pato Branco, muitas me conheceram mais gordinha. Quando eu voltei, por ser endócrino, eu entendia que eu tinha que ser, assim, quase um espelho. Então, se eu não fosse super magra, super fitness, super isso, eu não era competente. Eu não era digna da confiança do meu paciente. E assim, pra mim era meu Deus, se alguém descobrisse, se alguém lembrasse que eu tinha tido 20 quilos a mais, assim, era quase eu escondia isso dentro do armário. E quando vinha algum paciente que lembrava e falava assim, nossa, que bom tá aqui com você, tal, você tá tão bem, né? Eu lembro quando você era... Aquilo pra mim era quase assim, meu Deus, descobrir o meu segredo, sabe? Eu ficava muito angustiada com aquilo. Até que eu acho que uns 3 anos atrás, não faz muito tempo, eu falei, Thaís, para, sabe? Você não precisa dar os detalhes. Mas enquanto você não colocar isso pra fora, você vai se sentir uma impostora o resto da vida. Você vai se sentir uma fraude o resto da vida. E você lida com saúde. Em nenhum momento eu coloco lá no meu Instagram, no meu consultório, alguma coisa assim, venha que eu vou te deixar com 10% de gordura corporal. Eu não sou assim.
Eu gosto de comer, eu gosto de... Comida também é uma coisa que é um prazer também, é um hobby. Muito bom, né? Então, assim, eu consegui entender que eu estava sendo coerente. Eu não estava pregando uma coisa que eu não fazia. Eu estava pregando uma coisa que eu fazia. A hora que eu consegui entender essa minha bandeira, aquilo para mim foi literalmente assim, tirou... Foi uma libertação. Foi algemas, assim. É isso, sabe? Porque eu estou falando para quem? Quem que é meu público? O meu público é aquela mulher entre 25, 60 anos, que às vezes já tem filho, que está estabelecida na vida, que às vezes passou por algumas dificuldades, uma separação, gestação difícil, um processo de gestação que não conseguiu engravidar. Sim. E que está lá não se reconhecendo. Eu não pego uma pessoa que chega para mim e fala assim, Thaís, eu quero secar e ficar com o abdômen trincadinho. Não é meu público. Tem gente que atende isso e gosta. E não é. Sim. E tá tudo certo. Só que é isso, Érico, eu acho que a maturidade traz isso, né? De você entender que você não precisa atender tudo isso. E quando a gente fala de saúde, de emagrecimento, a gente está falando de níveis diferentes também. Eu estou falando no emagrecimento como eu, que estou dentro de um peso normal. E eu estou falando de emagrecimento, talvez uma pessoa que realmente faça um bodybuilding, que queira ficar trincado e tudo mais. Só que esse não é meu público. Entendi. E a hora que eu coloquei isso para fora, literalmente, publiquei uma foto no Instagram, eu lá, com a pré-adolescente, pré-vestibular, com 20 quilos, rostinho de bolacha, cheinha e tal. Aquilo foi assim, sabe? Parece que saiu um peso das costas. Eu me senti muito mais apropriada. Então, foi uma mudança muito grande ali, sabe? Foi uma virada de chave muito grande. Eu acho que essa, digamos, vamos falar assim, né? Assumir esse passado, além de ser libertador para você, talvez seja libertador para o teu paciente, para a tua paciente. Você promove né? identificação. Porque a pessoa vai, opa, fez total diferença. Eu tô aqui, mas eu posso chegar lá, né? Eu posso melhorar. Essa pessoa assume, quer dizer, ela sabe o que eu estou sentindo, ela entende, ela né, já viveu esse eu lugar. Acho que ficou mais até lícito, porque eu recebia muito assim esse feedback dos pacientes no consultório. Nossa, você me entende tão bem. Você consegue entender o que eu estou sentindo. E eu ficava numa posição meio que assim, eu consigo entender porque eu leio muito, sabe? Não era nada disso. Eu leio muito também, mas não era. Era aquela coisa do identificar, da empatia, veio muito mais à tona. Então, assim, foi muito bom para mim e, sem dúvida nenhuma, para quem passa comigo, para meus clientes ou para quem me acompanha em rede social, né? Eu acho que em toda relação, né? Quando tem essa coisa da verdade, fica melhor para os dois. Fica. E era isso, assim, era um omitir, né? Não era que ninguém estava mentindo nada, mas era um omitir. E você também não tinha obrigação de ficar mostrando... Não tinha, mas esse omitir estava sendo um peso muito grande para mim. A hora que eu coloquei isso, assim, teve amigas, até pessoas de casa, assim, meu Deus, você teve coragem de publicar isso? Sim. Nossa. E tudo bem, sabe, assim, porque hoje eu consigo entender, e eu falo muito isso para as minhas pacientes, o peso não te define. Porque, assim, existe um ideal, existe um alcançável para a fase de vida que você tá. Se você tá lá, pós 3 filhos, passou por uma situação, tá divorciada, existe um ideal para aquele momento. Agora não, você é solteira, não tem compromisso com nada, só pode cuidar só de tal. você. Beleza, existe um ideal também para essa situação. Então eu acho que a hora que a gente consegue assim colocar essas réguas, medir de acordo com realmente o momento que a gente está, fica muito bom. E você colocar isso para a pessoa, porque às vezes, o que eu vejo muito também, Luciano, paciente assim que fica viúva de um peso, chega assim. Quando eu pesava 50 quilos, meu Deus, era muito bom. Tá, quando que você pesou 50 quilos? Há 30 anos atrás, não tinha filho, não entrou na menopausa? Minha amiga, não vai acontecer. Sim. Talvez até possa, só que vai ser um custo tão alto, vai ser uma vida de privação tão grande, que aí tudo bem, você quer escolher, eu nunca mais vou jantar fora com meu marido, eu nunca mais vou comer um doce na vida, escolhas. Mas eu acho que assim... É isso, a minha bandeira, o que eu trago muito da minha verdade, acho que é por isso que transparece tanto, é o caminho do meio. Eu não gosto de dieta restritiva, já está mais provado cientificamente que as dietas restritivas, assim, a chance de você falhar numa dieta, o reganho de peso após uma dieta restritiva, a gente está falando de 97%, 98%, é um número alarmante.
No último congresso agora brasileiro de endócrino, o número de reganho de peso pós-bariátrica, Luciano, pasme, 82%. Nossa. Então, assim, é um absurdo você pensar, a pessoa passou por uma bariátrica, uma cirurgia, se pôs em risco. Sim. Pra gente ver que peso não tem a ver com força de vontade. Quem passou por uma bariátrica vai falar que a pessoa não teve força de vontade, Sim, gente? é uma decisão muito corajosa. Pelo amor de Deus, claro que teve. Então, assim, a gente entender que o peso está muito ligado, claro, tem casos e casos. Vamos falar, aumento de peso por alteração hormonal, existe. Mas a imensa maioria não é por alteração hormonal. É por toda uma questão de estilo de vida mesmo. Então, assim, tô mais sedentária, comendo mais ultraprocessado, fazendo, enfim, escolhas talvez não tão boas assim. E aí, inevitavelmente, acaba aparecendo o resultado, né? Mas as emoções, elas permeiam muito. Então, acho que isso, assim, o trazer a clínica multidisciplinar, o paciente entender que muitas vezes, quando eu sugiro assim, olha, seria super importante você fazer terapia. A pessoa fala assim, a primeira coisa, né? Não, mas eu acho que eu não preciso. E aí eu falo assim, olha, não é para você ir falar da tua infância. Se você quiser falar da tua infância, você pode falar. Mas é para você entender como lidar com o estresse. Como não chegar em casa às 6 horas da tarde e falar, eu mereço. As pessoas têm uma dificuldade de entender que a terapia você vai colocar no meio disso tudo, essa muvuca toda que acontece hoje. É como se tu abrisse, assim, com um pé de cabra, um espacinho para te começar a falar de ti. Exato. Né? E a partir daquilo você consegue ir expandindo. Exatamente. Né? Para que tu, de fato, entenda muito dos teus funcionamentos e como isso acaba respingando em todo o resto. Porque nós não temos espaço para nós mesmos hoje em dia. Né? Não. E essa correria. E aí o que acontece? Os maus hábitos, né? Que é muito mais fácil tu chegar em casa e comer qualquer coisa rápida. E, muito mais prático. E a satisfação, né? Porque Sim. a história do eu tive um dia muito estressante e eu preciso comer alguma coisinha boa. Isso está muito ligado, né? Então, quando a ideia de trazer a clínica multidisciplinar, a ideia de trazer o curso, foi toda nessa ideia muito assim de como que eu posso aprender a trabalhar as emoções? Eu não vou chegar no curso e falar, Érico, você tem que comer um ovo, uma fatia de pão. Pode ser que você faça o curso, você pese tanto, tem a tua altura, tem a outra pessoa. Então, é muito mais de fazer boas escolhas, entender a parte hormonal. Enfim, todo E é muito pessoal, né? É muito pessoal. É muito como que vai funcionar para cada um de nós. Para cada um de nós. Porque, né, cada um tem sua rotina, cada um tem... Mas o passo inicial é esse, é poder pensar um pouco mais em nós mesmos, né? Eu sou super fã de terapia, eu sou suspeita para falar. E eu, então? Né? Só faltava né? Contra, né? Aí não, né? Porque é isso, né? Ninguém faz mágica. Eu falo muito para os pacientes, e eu falo assim, eu faço terapia há muito tempo, eu lido com o público, eu preciso disso, todo mundo precisa, na verdade. Mas o buraco no meio da estrada, ele vai continuar acontecendo. Ele vai estar lá. A questão é que você vai conseguir enxergar. Cair ou não vai ser uma opção tua. Só que aí você vai estar ciente do problema. Porque até então você cai no buraco, você levanta, você cai no buraco, você levanta. E você vai num piloto automático. Sim. Então, eu acho que a terapia, ela te traz esse... Te dá umas ferramentas também. É que não existe essa história de, por exemplo, eu tenho um sintoma, e cada um de nós tem os seus sintomas, enfim, tudo mais. Mas não existe isso de, eu vou recortar esse sintoma aqui e eu vou largar. Exato. Não, a gente aprende a conviver, porque os buracos vão aparecer, eles estão ali, nós temos nossos fantasmas, né? Exatamente. A gente aprende a conviver com eles. Todo mundo, né? Eu já achei esse pedaço da conversa tão bom. Né? Tão útil para a vida das pessoas. Mas eu ainda vou querer voltar lá na infância, né? Porque ela deu uma driblada e não falou, né? Thaís, como é que foi a tua infância? Literalmente, do que você brincava? Quem eram os teus amigos? Aonde que você ia? Aonde que você estudava? Eu estudei em várias escolas. A minha mãe, ela é professora, ela foi professora no Bom Jesus, em Curitiba, quando meu pai fazia residência lá. E quando ela veio para Pato Branco, ela montou uma pré-escola chamada Bem Me Quer. Então, eu era aluna da minha mãe, minha mãe era diretora. Essa pressão estava desde cedo. Né? E aí, era muito engraçado, porque assim, eu sempre fui muito faladeira, muito. Então, toda hora eu ia para a diretoria. E com quem que eu encontrava na diretoria? A minha mãe. E ela falava assim para mim, você não vai ficar ociosa aqui, imagina, ociosa. Talvez... 9 anos de idade. Exato. Nem isso, muito menos. Muito antes. Eu lembro que as provas, as atividades e tal, eles passavam no mimeógrafo. Talvez não é da tua época. Álcool, né? Aquele, exato. Aquele com cheiro de álcool. Então,
Pra eu não ficar ociosa, sentada, minha mãe me botava no mimeógrafo Pra pra trabalhar. ficar passando as provas. E já que eu fiquei conversando e atrapalhando o resto da aula, então, né? Você sabe que tem gente que vicia no mimeógrafo, né? Você não conversava só pra ir pra lá? Mas, talvez, pensando bem... Tá na hora do mimeógrafo. Né, tá na hora do mimeógrafo. E era muito engraçado, porque a minha mãe sempre assim, mas meu Deus do céu, de novo? Sabe assim, aqui de novo, pare de falar tanto. Mas, personalidade, né? Aí depois, estudei em outras escolas, estudei no Nossa Senhora das Graças, estudei no Mater Dei, brincava muito, assim, tinha, na época, assim, Pato Branco era menor, mas era mais, assim, vizinho, às vezes filho de outros médicos, então, assim, alguma mãe ia sair, tinha algum compromisso e vinha, né, deixava as crianças em casa. Eu lembro, assim, da minha mãe, eles terem comprado tava fazendo uma reforma em casa, e aquelas caixas de areia. Meu Deus, a gente se acabava de brincar na caixa de areia. Na frente da minha casa antiga tinha um quartel. Ai, meu Deus, me fugiu. Era corpo militar. Mas, enfim. Tinham os soldados, os guardas que moravam ali. E eles marchavam todo dia de manhã. Então, fechava aquele pedaço da rua e a gente ia do lado, marchando, assim. Então, teve várias passagens, assim. Gostava muito de fazer teatrinho. Sempre adorei, assim, se a professora falava assim, vamos fazer uma apresentação. Tava lá, Thaís. Eu lembro uma que era sobre as cores Tava e lá, ninguém queria ser o lápis branco. E eu fui o lápis branco, tipo, porque é um lápis que ninguém usa. Que papel, hein? Introspectivo. Lápis branco Quanta oportunidade para dialogar. Né, exatamente. Né? Então, assim, sempre essa coisa de teatro mesmo, de coisas que tinham a comunicação, acho que permeando sempre foi... Adorava a dança, sempre gostei muito, tanto que é uma coisa que até hoje pro consultório eu falo, quando a gente fala atividade física, você não precisa ir pra academia. Eu sou uma pessoa que eu não curto academia. Eu vou hoje porque eu tenho 44 anos, eu preciso manter minha massa magra, mas assim, você falar, o que você prefere? Gosto muito da dança. Então, eu vou na academia porque eu preciso, mas eu faço as minhas aulas de dança, que daí é a parte do prazer, do gostar. Então, isso também, a questão da dança, sempre teve bastante historinha, assim, era uma infância bem normal. Mas pensando nisso, né, que criatividade é essa que coloca as crianças num papel de árvore. Já fui também. Branco. Já fui também. Eu pensei, né, o lápis branco é árvore, né? Já fui árvore, já fui lápis branco, teve uma de arca de... Não é que eu fui Peru, nem sei se teve Peru na Arca de Noé, mas fui Peru. Senão eles não estariam aí. Eu já fui em alguns papéis um pouco. Joaninha, girassol, carneirinho. Carneirão. Pedra preciosa. Nada, ainda era no balé. Eu já fui espantalho. Você vê que o meu currículo Ele é diverso mesmo, né? E longo. Exatamente. Eu sou bastante adaptável. Uma carreira aí nas artes cênicas impressionante. Não é? Talvez, né? E na música, Thaís? A música é um episódio... Essa vocês vão gostar muito também. Da música. Eu queria muito tocar piano. E falei pra minha mãe, quero muito tocar piano. Minha mãe me levou no Instituto Musical. E o professor chegou e falou assim, antes de aprender a tocar piano, você tem que aprender a tocar flauta. É o primeiro instrumento que você tem que aprender. Eu odiei flauta. Óbvio. Sim. O que tem a ver piano com flauta, né? Exatamente. Mas, tudo bem. Minha mãe, não, tem que fazer flauta, vai fazer flauta. E eu lembro a primeira apresentação de flauta. Teve apresentação ainda de flauta. E olha a cena. Eu vou achar essa foto. Era uma flauta de madeira. O meu pai, a ascendência do meu pai é libanesa. Então, quando eu vou pra praia, eu fico bem morena. Então, a minha pele queima com muita facilidade. Então, eu tava voltando da praia, bem morena, um cabelo de franjinha. Liso, uma flauta de madeira. Aí nossa Índia. Não, né? O que parecia? Pegaram em Mangueirinha a pessoa, botaram aqui pra tocar. Meu Deus, e assim, e uma cara, eu tô assim nas fotos. Então, tipo assim, uma índia triste ainda, não era nem uma índia feliz. Adorando. Meu Deus do céu. E claro que daí eu peguei um ranço. Sim. Eu falei, não quero mais tocar. Mas eu sou uma musicista, talvez, frustrada, assim, porque eu queria muito aprender a tocar piano. E outra coisa que eu acho lindo, quem canta. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Quem cozinha, quem canta, quem toca algum instrumento, porque eu não sei fazer nada disso. E eu gostaria muito de aprender. Tá bem.
Bom, mas é isso aí. Tem que Dá colocar. tempo, claro que dá. Nessa tua agenda tumultuada, acho que dá pra te colocar uma aulinha de piano aí, né? Dá pra aprender, né? Não é difícil. Isso, vamos fazer um salto aí lá da infância para... Como que é a tua agenda hoje, Thaís? Porque você, consultório, palestras, entrevistas fora da... Não são, fora né? do estado, Exatamente, né? né? Entrevistas, Depois a gente chega nisso. Uhum. Mas como que é a tua agenda hoje? Filho? Então, eu me forço a deixar ela mais tranquila na medida do possível. Então, eu começo no consultório às 8h. Lá em casa, todo mundo levanta muito cedo. Então, eu vou para academia 2 vezes por semana. Nos outros dias, eu não vou para academia. Mas, assim, 6h, está todo mundo de pé. Inclusive o Matheus. Então, a gente fica ali junto, brinca, toma café e tal. O Fábio vai para academia. Tem 2 dias que eu vou. E ficamos ali das 6 até umas 7h30, 7:45. Vamos para o consultório. Eu acho um luxo, e falei disso ontem com um amigo, que ele falou assim, nossa, eu acho tão estranho, assim, coisa de cidade pequena. Eu falei, eu acho um luxo almoçar em casa. Sim. Acho sensacional. Então, assim, atendo até umas 11h30, 11h40, vou para casa, almoço, volto para o consultório. Tem alguns períodos à noite, assim, que eu faço algum curso, faço alguma aula, alguma coisa, mas estou me policiando por isso de ter aumentado a equipe, para conseguir ter alguns períodos mais livres, assim, até para a questão de gravação de conteúdo, que a Camila sempre me pede para gravar, para o próprio curso online, mas para as minhas coisas também, porque é isso, assim, com 44, não imagino que vá ter outro filho, já foi bem difícil para engravidar do Matheus. Então, provavelmente vou só ter ele. Passa muito rápido, como a gente bem sabe. Somos 3 pais aqui, então a gente sabe o tanto que passa rápido. Então, é uma coisa que, assim, que eu tô me policiando cada vez mais, e graças a Deus estou conseguindo, de ir desacelerando um pouquinho para poder ter alguns períodos, assim, a mais com ele. Então, tem 2 pontos que eu acho interessantes aí, mudando um pouquinho, né? Como é que você conheceu o Fábio? Depois você vai contar para nós como é que foi esse processo de engravidar. Aí. Tá. O Fábio eu conheci em São Paulo, foi bem engraçado, porque ele fazia Santa Casa, eu também, na mesma época, a gente não se conheceu na Santa Casa, a gente foi se conhecer no Sírio. A minha sogra, a mãe do Fábio, ela mora numa quadra atrás, dá pra ver, assim. E aí a gente acabou se conhecendo no hospital mesmo. Então foi... enfim, a gente tinha um monte de amigo em comum, um monte de gente em comum. Acabou se conhecendo lá meio de relance, mas na verdade, assim, o contato foi numa foto. Eu estava num congresso com uma amiga, essa amiga publicou uma foto, e aí ele era amigo da Valéria, no caso, e aí ele me chamou para conversar e tal, e aí a coisa começou e aí a gente lembrou que já se conhecia do hospital, que tinha pacientes em comum e tal, e daí se aproximou e começou a namorar. Então foi rápido, assim, a gente namorou 10, 11 meses, mas também com 34 anos, né? Não tem muito, você já sabe o que você quer, o que você não quer, né? Exatamente. Você já sabe o que você quer, o que você não quer. Aí a gente namorou, ali 10, 11 meses. Eu gostava muito de São Paulo, claro, por tudo isso que eu falei antes, e até porque estava lá no Sírio. O Fábio também estava, ele trabalhava com o Kekia, na época que o Kekia, o Fábio, ele é ortopedista, ele fez coluna, depois ele fez ombro, fez 2 especializações, ele tem o título das 2 especializações, e agora ele está fazendo o título para dor. Ele é professor, inclusive, da pós-graduação de dor em São Paulo, tudo. Porque dor tem tudo a ver com ortopedia, né? Então, hoje tem muitas técnicas não invasivas que melhoram muito, e aí ele acabou também indo para essa área. O Fábio também adora estudar, graças a Deus. Isso é uma coisa, assim, que bom que a gente está junto, que bom que a gente se encontrou, porque em nenhum momento, assim, Luciano, você não vai fazer esse curso. Até porque um entende o outro, né? Fica mais fácil de apoiar essas iniciativas. Mas você sabe que eu conheço, assim, casais que, apesar de serem médicos, assim, não quero que você vá fazer curso fora, não quero que você vá para um congresso, tem que, sabe, às vezes tem que todo mundo junto, porque o cara tem ciúmes, alguma coisa. Nunca Vocês teve têm isso. bastante liberdade. É muito tranquilo, sabe? E eu acho que isso, assim, é um dos pontos fortes nossos como casal. Eu não impeço nem um pouco, nunca contestei nem nada, acho que estou lá para apoiar, e vice-versa. Também me sinto muito apoiada. Por exemplo, semana que vem eu vou para o Rio, para o Congresso de Medicina do Estilo de Vida. Vou ficar no Rio 4 dias. Claro, minha mãe também ajuda, dá suporte, tudo, mas não tem ai meu Deus, você vai deixar a casa 4 dias, não sei o que, sabe? Não tem isso, assim, um apoia bem o outro, assim, então é bem bacana. E a questão da gestação
foi uma coisa assim, eu nunca tive um instinto materno aflorado. Não era uma coisa que, ser mãe fazia parte dos meus planos. Eu acho que até por ter essa vida mais, né, São Paulo, agitada, não tinha muito espaço para isso também. Não era uma coisa que me movia. A gente casou e depois de 2 anos de casado ali, começou, mas talvez, acho que vale a pena. A gente voltou para Pato Branco, uma vida mais tranquila. Acho que a ideia de ter um filho fazia mais sentido. E aí começou o processo de tentar engravidar. Eu tinha endometriose, já tinha operado uma vez, mas aí ela tinha voltado. Acabei precisando operar de novo. E mesmo assim, não consegui engravidar. Depois da segunda cirurgia, eu precisei passar como se fosse um processo de uma menopausa química mesmo. De fazer, não menstruar, entrar em amenorreia, que é o termo médico que a gente usa, por um tempo para os focos da endometriose diminuírem. Então, nesse período também, não consegui engravidar e passei todo por os sintomas mesmo parecidos, assim, de uma menopausa, calorão, suor noturno, toda aquela situação, insônia. E aí a gente começou a tentar engravidar. E aí fomos para procedimentos mesmo, e não deu certo, e não vinha. E só quem passa sabe o tanto que é estressante quando você vai... E não é estressante financeiramente apenas, é emocionalmente. Sim, é desgastante emocionalmente, né? Porque você bota você deposita toda uma esperança em cima daquilo. Sim. Uma coisa que até então você não se imaginava, mãe. 2 anos atrás você começa a só ver grávida na tua frente. Eu comecei a não me reconhecer, porque assim, a minha cunhada na época, assim, ela engravidou. Eu não consegui vibrar por ela, como se houvesse lista de senha para engravidar, né? Então, assim, eu falei assim, não posso ser essa pessoa, sabe? Eu não estava me reconhecendo mais. Eu falei, não tá fora. Eu não quero ser essa pessoa amarga, que não vibra pelos outros, que não fica feliz pelos outros. Então, eu falei, não, tem... E aí a gente decidiu tentar a última vez, no processo ainda, tentamos. Para mim, foi muito difícil, porque até então era uma coisa que a questão do peso ainda tinha um peso muito grande para mim. Nesses tratamentos todos, quem já fez sabe, a gente ganha muito peso, acaba aumentando, é muito hormônio, fora toda a questão de ansiedade. Então eu ficava com aquela sensação, meu Deus do céu, eu tô, sabe, buscando uma coisa que eu nem queria tanto há um tempo atrás, ganhei um monte de peso. Tava desgastada, enfim, começou muita coisa tumultuar a cabeça. E eu falei pro Fábio, Fábio, chega. Eu falei, a gente vai ter que dar um tempo nessas tentativas. Vamos esquecer um pouco o assunto. Ele ia para os Estados Unidos, no Texas, para acompanhar um cirurgião de ombro, acho que janeiro, fevereiro. Eu tinha uma pós-graduação em janeiro, em São Paulo, que eu ia acompanhar por 3 semanas a doutora Sophie Deran, que é uma nutricionista francesa, que ela escreveu um livro, O Peso das Dietas. Ela fala muito essa questão de comportamento, de dieta, do não às dietas restritivas, algo que eu me identifico muito. Então, ela lançou a pós-graduação, eu fui acompanhar. E aí, a cabeça estava na pós-graduação. A última tentativa, vamos dizer, com ajuda médica, foi em novembro, pegamos o beta, negativo. Falei pro Fábio, agora eu não quero mais falar sobre o assunto até fevereiro, março do ano que vem. Férias. E férias, literalmente. E aí acabou que eu fui para São Paulo na pós, estava grávida, não sabia. Engravidei de uma forma natural. E aí aconteceu que estava lá e passava mal, e morei 13 anos em São Paulo, então saía para jantar com os amigos e tal, tomava um vinho, tomava um gin, comia um prato diferente, passava mal, e a minha sogra mora em São Paulo, estava na casa dela, e dela ficava assim, acho que foi o fígado. Eu falava, acho que foi. E foi. E aí, pra te contar que assim, após eu ficava das 8 da manhã às 8 da noite, foram 3 semanas, eu não tinha parado para pensar. Que ainda não tinha vindo para mim e tal, que estava atrasado. Na volta, no avião, eu olhei e falei, meu Deus, está atrasado. Para resumir a história, quando eu fui descobrir, já estava de 10 semanas de gestação, e foi muito engraçado dar a notícia. Porque eu cheguei da pós, o meu pai no dia seguinte viajou para São Paulo, para uma consulta médica, o Fábio estava em São Paulo, que na época ele atendia ainda uma vez por mês em São Paulo, e minha mãe tinha ido para a Caixa Econômica, que não pegava celular. E eu, louca pra contar, né? Por que ninguém tá dando bola? E aí, se ligar por vídeo. Hoje, se vocês receberem uma chamada por vídeo, o que você pensa? Alguma coisa errada aconteceu. A gente nunca pensa, né? Alguma notícia boa. Nunca pensa em coisa nunca boa. pensa. E aí, liguei pro Fábio, ele tava no centro cirúrgico. Ai, meu
Liguei pro pai, o pai também não atendeu porque estava no táxi. A mãe na Caixa Econômica. E eu lá esperando. Para quem me atendesse primeiro para dar notícia, né? Eu sei que daí a hora que eu consegui dar a notícia para todo mundo foi muito legal. Porque daí quando eu liguei por vídeo, na hora que eu contei, eu fiz um print. Então eu tenho no álbum do Matheus a cara do meu pai, a hora que eu contei, do Fábio, a hora que eu contei. Legal, então ficou muito legal, assim. E a minha mãe, a hora que chegou da Caixa Econômica, eu tava com o teste numa caixinha, tudo bonitinho, assim. Ela pegou e falou assim, você tá com febre? Assim, ela achou que era um termômetro. Aí a hora que ela leu, eu falei, mãe, leia. Daí a hora que ela leu, ela entendeu. E foi muito legal, né? Assim, é um sonho, é muito, muito gostoso. Não vamos romantizar a maternidade, mas é tudo muito gostoso, assim, é um aprendizado muito bom. É transformador, né? É transformador, realmente. Não é totalmente leve, mas é Não, leve não. Não, de leve não tem nada, né? Não. Fadas, né? Mas, enfim, muda todo mundo que está envolvido, né? Sem dúvida. A mãe, o pai, o vô, vó, quem está perto E eu vejo muito isso, assim, sabe? Os meus pais, eles remoçaram muito, assim. Meu pai e minha mãe são... Sim. Meu pai é, assim, workaholic total. Meu pai hoje não trabalha às sextas para ficar com o Matheus. Então, assim, era... E aí minha mãe fala... Nunca foi nenhuma apresentação de vocês. E nunca foi mesmo. Nem aniversário, ele não conseguia porque ele estava operando. Nem apresentação de Dia dos Pais. Ah, tem apresentação da Arca de Noé. Meu pai tá lá vendo o Matheus. Tem a apresentação do lápis não branco. Foi ver você ser o peru. Nesse do peru, ele era... Porque era na escolinha da minha mãe. Tá. E ele era o Papai Noel. E eu chorava, assim, desesperada. E daí tá no álbum lá. Ela está chorando, mas o Papai Noel é o pai. Tá registrado. Mas é incrível o poder que uma criança tem para transformar os avós, Meu Deus, né? demais. Porque a nossa vida muda de pai e mãe, ela muda ali até pela necessidade. A gente é transformado eternamente, mas a necessidade também transforma você. Sem dúvida. Agora, os avós... Não é necessidade. É uma coisa linda. Não é necessidade. Não é necessidade. É uma transformação de amor, assim. E é muito comum isso que você está falando, de renovar. A minha mãe mesmo, eu digo que ela ganhou 10 anos de vida quando meu filho nasceu. Assim. Exatamente. Porque você sente que ela se fortaleceu para cuidar. Sim. É muito bacana isso. É que é como se tu jogasse, digamos assim, lá para frente, novos objetivos, né? Pô, eu quero ver essa criança crescer, eu quero ver isso, né? Então... passa... E relembrando o que o Dr. Lúcio disse aqui também, né? Que ele falou em algum momento na nossa mais recente entrevista aí. Que ele falou, eu tenho meus objetivos ainda, apesar da idade. Doutor, tem algum que dá para falar? E ele deu uma pensada e falou assim, a minha preocupação, eu quero ver meus netos, né? Porque eu tenho meus netos, eu quero acompanhar eles, quero ver eles crescendo. É uma mudança... E é um grande objetivo, né? Uma coisa muito motivadora para alguém que já conquistou tudo também, exatamente. Né? Já tem tudo. É muito legal ver isso. Não né? é mais por você, é pelo outro. E assim, é legal ver essa questão desse amor, assim, não é nem triplicado, eu não consigo dizer em que potência que é. Mas, por exemplo, eu dei muita risada um dia, assim, no inverno, minha mãe assim, nossa, tá tão frio hoje, né? Você vai levar o Matheus pra aula? Deixa ele aqui. Eu falei, eu não consigo lembrar de um dia que você tenha falado pra mim, pro Guilherme ou pro Eduardo. Só tá com 38 de febre, vai. Todo filho tem essa queixa, né? De falar assim, não, tá muito frio hoje, você não vai. Não tem um filho que ouviu isso, não. Né? Pode ficar dormindo aí. Não tinha. Não. Ai, não tá tão frio, deixa ele aqui. Eu vejo essa, tipo, a minha mãe... São lugares muito diferentes, a minha mãe pro meu filho, né? tipo... Ai, amor, mas acho que não precisa você ir pra aula hoje. E precisa disso, né? Assim, precisa. Você tem um contraponto. Que nem assim, esse tempo que eu morei com a minha avó. Tudo bem, né? Fora a questão dos 20 quilos. Eu sempre fui muito próxima da minha avó. É um amor, de fato, fora da... São as melhores lembranças. São as melhores lembranças. Vô pode tudo, o caso de vô pode tudo. É uma delícia. Não, quando eu fui pra faculdade, eu fui morar com a minha avó, né? E eu fui pesando 58 quilos. Voltou com o Érico. Pois é, já tava... Ele precisava disso. Ele precisava de uma avó. Com 1,80 pesando 58, eu tava precisando, né? Você tava precisando de uma avó. Tava precisando de duas, praticamente. E voltei bem. Precisava fazer um rodízio de vó. Né? Muito bem alimentado. Tá, vó é tudo de bom. Não, isso é muito bom. E sem falar toda essa parte do carinho que é diferente, né? Porque é claro que ela tinha preocupação, mas não é a mesma coisa que
por exemplo, época de trabalho de conclusão, né? Tu acha que a minha avó me perguntava, tu trabalho de conclusão? Claro Não, né? Mas a minha mãe perguntava todo dia. Lógico que sim. E a gente precisa disso, né? Precisa dos dois, né? Precisa. Mas é muito gostoso. Exatamente. E aí, então, esse retorno para Pato Branco, a chegada do Matheus e aí a construção da tua clínica. Da minha clínica. Conta um pouquinho dessa parte, Thaís. A minha clínica, quando eu comecei, era uma sala dentro do instituto ali, do Instituto de Ortopedia, do meu pai. Só que, assim, são públicos muito diferentes. E não dava para apesar de eu ter ficado muito tempo, assim, com a clínica lá dentro, mas eu já tinha essa questão de querer botar um exame diferenciado, botar nutricionista, psicólogo, eu via essa necessidade. Com uma sala única eu não ia conseguir. E tinha também, assim, o que meu pai vai achar se eu sair daqui, né? De novo. Sempre tem, de novo. A gente volta na mesma tecla. Eu acho que essa desculpa eu dei pra mim mesma por um tempo, assim, de, não, segue aqui, sabe? Tá bom, tá cômodo, né? Até que, assim, ficou insustentável, de fato eu precisava. E a questão de eu querer adquirir um aparelho novo para a clínica, não tinha espaço físico ali mesmo. E aí eu precisei ir para um outro lugar. E já que estava indo para outro lugar, que fosse um lugar apropriado. Nós começamos com uma sala de 180 metros, mas precisamos pegar a sala do lado, porque aí veio mais gente e a equipe foi crescendo, era eu e minha secretária, depois agora tem a secretária, tem a enfermeira, tem a parte do administrativo, tem esse monte de médico novo, e tá muito legal, tá muito... É muito boa essa ideia de poder... a clínica multi mesmo, né? É muito legal. Porque realmente, né? Existe um limite até onde a nossa prática consegue chegar. Né? Tem algumas coisas que, de fato, aí tu vai precisar de um... E tem que ter gente legal para poder indicar, né? Sim. Tem que ter gente que se confie, profissionais que dá para confiar. Justamente. E eu acho que até quando eu fui para minha clínica, eu precisei começar a estudar mais sobre gestão do consultório. Porque a gente vai muito assim, né? Vai indo, né? Na planilhinha Excel, é o básico ali, você não se presta muito a tentar detalhes que precisam, e é uma empresa. Precisa, né? Ter caixa, precisa sobreviver, precisa ter fluxo, precisa, enfim, tem toda uma dinâmica ali que precisa acontecer. E eu acho que a gente, na faculdade, a gente não aprende isso. Não sei nos dias de hoje, mas né, até assim. Então não se aprendia. Faculdade de psicologia nunca me ensinaram como é que tu cobra um paciente. Exatamente. Não existe isso. Então não existe. Aí acaba que você precisa dar tuas cabeçadas e vendo e arrumando e ajustando. E eu falo muito isso assim, às vezes me perguntam, nossa, mas fulano tá com você há tanto tempo, ciclana tá com você há tanto tempo. Porque é aquela coisa, né, gente, negociação. O esquema ganha-ganha é bom para todo mundo. Então, se eu tiver que abrir mão um pouco para que a outra pessoa também... sai todo mundo feliz, né? Dá tudo certo no final das contas. Então, e isso eu aprendi muito com meu pai. Isso eu tenho muito, assim, dessa questão do trabalho voluntário, da caridade. Claro que consultório não é lugar de caridade, mas você sabe para quem você quer fazer uma caridade. Exatamente. Então, assim, toda a parte dele, assim, que ele continua fazendo muito isso, não é porque ele faz a caridade que a pessoa que pode pagar chega lá e fala assim, mas você não faz caridade? Acaba que você atrai pessoas que entendem isso, gostam e incentivam, sabe? Então, assim, a coisa vai girando. Não que nunca tenha nenhum... Por exemplo, quem ajuda não gosta de ficar falando, né? Eu ajudo instituições e tudo mais, eu gosto desse trabalho de caridade, faço bastante isso. Não vou ficar citando quais, né? Mas no consultório, por exemplo, a minha causa no consultório, que eu faço, e os pacientes que ligam lá sabem disso, é a APAE. Para pacientes da APAE, eu não cobro. E nunca vou cobrar. Não interessa se tem condições ou se não tem condições. Isso foi uma opção minha. E veio muito com essa questão do meu pai, de toda essa questão da caridade. Nunca teve assim, você vai atender assim, você deve cobrar, você não deve cobrar. E aí hoje, acho que a gente consegue entender melhor até essa questão, né? De, talvez a consulta ser um valor maior, tudo. Mas, beleza, vale. Vale por quê? Não porque eu sou... Nossa, não é por isso. É porque, assim, o tanto que eu acumulei de conhecimento, o tanto que eu posso te ajudar, o tanto que eu vou conseguir ser útil para você, eu acho que aquilo, sabe, é uma moeda de troca, né? Então, assim, a gente não tem... Eu percebi, assim, falando em gestão médica, a hora que houve também valorizar ainda mais, porque eu sempre valorizei, mas valorizar ainda mais o meu corpo de funcionários,
mostrando para elas, assim, coisas muito simples, sabe, Érico? Assim, não foi nenhum ato gigantesco. Mas, por exemplo, é um consultório que a maioria do público é feminino e tudo mais. Então, eu levei uma pessoa para ensinar questão de maquiagem, de cabelo, para elas se arrumarem. Toda segunda-feira vem uma moça para fazer a mão delas no consultório, para estarem sempre bonitinhas e tal. Isso trouxe um senso de merecimento delas. Elas se sentiram tão valorizadas que automaticamente elas lutam mais pela clínica, elas incorporam mais a clínica. Sim. Então, não é que antes talvez elas não fariam. Não é isso. É questão de, assim, eu estou cuidando de você, você também cuida de mim. Então, essa reciprocidade, o ganha-ganha, né? E, Thaís, conta a origem do nome, Citar. A origem do nome foi até engraçada, porque a gente estava, assim, deliberando sobre o assunto. E eu falava assim, gente, me ajudem a achar um nome para a clínica. E foi. Eu tinha escolhido um nome, mas não estava ainda muito. E uma amiga, assim, que é bem espiritualizada, falou assim para mim, Thaís, tem que ter alguma coisa do teu nome na clínica. E eu falava assim, mas é uma clínica multidisciplinar, não ter o meu nome, assim, não achava que ficava legal. Dá uma limitada, né? Aí, foi, e comecei a tentar escrever o meu nome de formas diferentes. E aí, o Citar, você... É o Tá de Thaís, o Si, mas olha que engraçado. E fui começar a pesquisar o que significava. Também, porque às vezes você acha assim, não, ficou sonoro, mas significa uma coisa bizarra, né? E aí, em sânscrito, significava equilíbrio. E aí eu falei... Aí fechou todas. E olha que engraçado. A médica nova que chegou, falou assim, eu adorei o nome da clínica, porque é teu nome e teu sobrenome, né? Sim. E eu não tinha me tocado disso, né? Então, acaba que também dá pra gente pensar dessa forma, que é o Si do Mussi e Tá de Thaís. Então, e tem mais esse mas se pegar só o Thaís também dá, né? Só inverter. Também só o Thaís já resolve. Então, de fato, ela tem o meu DNA duplamente. Lá deu certo, né, Érico? Já pensou se a gente tentasse isso aqui pro talvez, podcast? Acho que não ia ficar bom. Talvez não, né? Bom. Talvez não ia ficar bom. Um pouco estranho. Mas ficou bem legal, realmente. Muito bom. Bem bonito. Obrigada. Bem sonoro, né? Verdade. Bem sonoro mesmo. Vamos falar de tireoide? Pode ser. Eu acho que tireoide é bem bacana, porque é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Quando eu falei antes da questão do ganho de peso, causas hormonais, que é a minoria de causa hormonal, mas uma das causas hormonais que ganha peso é uma desregulação da tireoide quando existe um hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando de menos. Tireoide, a gente tem algumas possibilidades nela. Ela funcionar demais, que é o hipertireoidismo, que aí nos casos extremos, sabe aquela pessoa que tem o olho mais saltado, exatamente mais protuso e tal? Então, ela geralmente pode ter o hipertireoidismo, e essa situação da exoftalmia, que é o olho mais saltado, casos mais graves, e ter o hipotireoidismo, que é quando ela está mais lenta. O hiper é só a gente pensar uma pessoa ligada no 360. Ela fica com taquicardia, ela fica acelerada, ela é nervosa, ela briga, ela está sempre encalorada, ela tem tremor, ela pode perder peso, porque o metabolismo fica muito mais acelerado. Né? E o hipotireoidismo é justamente o contrário. É um carro sem gasolina, você não anda. Então, você fica sonolento, o raciocínio fica lento, fica tudo moroso, pode inchar. Então, às vezes, não é necessariamente um ganhar peso, gordura, é um inchar. Você não tem muita vontade de fazer atividade física. E existe a possibilidade de nódulo na tireoide, que você pode ter as duas coisas concomitantes. Você pode ter nódulo e uma alteração da função. E também, a maioria dos nódulos, graças a Deus, é benigno. Então, geralmente, assim, claro, requer uma investigação, mas a imensa maioria é benigno, você só acompanha mesmo. Mas a tireoide, ela tem essa questão do descompasso. E a hora que você coloca em ordem essa parte hormonal, melhora como um todo, porque como os sintomas são muito vagos, você imagina assim, tudo mais lento. Então, eu tô mais sonolenta, intestino tá mais preso, tô com a pele mais fria, extremidade mais fria, ganhei um pouquinho de peso, cabelo tá mais fraco, unha, são sintomas muito vagos. Você nunca vai pensar na tireoide, não associa. Então, muitas vezes, quando o paciente vem, ele vem encaminhado de algum outro médico. Porque ele foi fazer um exame de coração, ela foi no ginecologista, e aí pediu exames gerais e viu uma alteração. Aí explica tudo. Você fala assim, você tá? Tenho. E aí, muitas vezes, quando você começa a botar em ordem, a pessoa fala, nossa, agora eu consigo acordar bem, eu tô mais disposta. Às vezes perde
peso, tudo começa a voltar para o normal, voltar para o prumo, assim. E existem as doenças autoimunes da tireoide, que daí a gente está falando de uma tireoidite de Hashimoto, que as doenças autoimunes, elas são uma reação do corpo contra ele mesmo. Então, existe um autoataque. Não se sabe ele ainda... pensa que está se defendendo, né? Justa. E aí ele acaba se auto-atacando. E quando você tem uma doença autoimune, você tem chance de ter outras doenças autoimunes. Então, a gente sempre acaba pesquisando outras doenças junto. E o paciente, assim, que vem com a tireoide, geralmente ele vem com assim, encaminhado, difícil vir por essa queixa. Mas quando vem por ganho de peso, assim, eu tô com a mesma rotina e não tô percebendo mudança... Claro que faz parte da investigação, pedir esses exames todos, mas aí se aparece alguma coisa, a gente acaba ajustando. Mas como eu falei antes, a imensa maioria das vezes o ganho de peso, ele também está relacionado mais com a causa emocional, com hábitos. E aí a gente vem no assunto do comer emocional, né? Que é uma causa muito palpitante aí de ganho de peso e que quando a pessoa, ela sobe na balança e ela vê, primeiro assim, que ela tem a evitação, né, de subir. Eu não quero saber melhor quanto nem que eu saber. tô pesando. A hora que ela vê, ela entra num desespero tão grande, ou foi provar uma roupa, não entrou, ou alguma coisa assim que viu uma foto, ela quer uma solução para ontem. Ninguém quer ter paciência no processo. Ainda mais quando tá chegando o verão. E a gente não tá falando de paciência no processo de ser uma coisa de perder meio quilo por mês. Não é isso. Que também é desmotivador você perder meio quilo por mês. Mas você não precisa perder 10 no mês. Porque não vai ser uma coisa saudável. Não vai ser uma coisa que o teu corpo vai entender de uma forma muito boa. Por quê? A matemática do emagrecimento, ela não é uma matemática justa. Para cada 1 quilo que você emagrece, o teu metabolismo cai 30 calorias e a tua fome aumenta em 100 calorias. Então, é subir uma escada rolante ao contrário. Teu set point, que era 80 quilos, foi para 60. Vamos pensar, você estava na conta corrente, na conta poupança. A conta poupança era o teu estoque de gordura. Você tirou. Você está só na conta corrente. O corpo vai falar, gente, vamos economizar. Não dá para ficar só aqui, vamos voltar a ter reserva. Porque para o corpo a gordura é reserva, é proteção. Então, a hora que eu tiro essa proteção, ele vai fazer de tudo para tentar voltar. Até mais. E aí é a hora que a pessoa fala assim, tô usando uma medicação, tô fazendo alguma coisa, cheguei no meu peso certo, não vou continuar gastando com remédio, não vou continuar gastando com médico. É aí que você precisa. Porque é a hora que essa adaptação fisiológica e metabólica acontece, então não é falta de força de vontade, é o mecanismo do teu corpo tentando regular e ajustar. Eu falo muito que é como se a gente pensasse no ar-condicionado. Se eu tô em 30 graus e eu baixo para 20 de uma hora para outra, eu vou sentir. Se eu baixo para 29, daqui uma hora eu baixo para 28, eu vou me adaptando. Exatamente. Com o teu hipotálamo, com o teu centro da fome é a mesma coisa. Não tem um número mágico. Luciano, você num processo de emagrecimento vai adaptar em 6 meses. Você, Érico, vai adaptar em 1 ano. Não tem como. Por isso que o acompanhamento, ele é primordial. Porque você vai tendo uma noção de estou ganhando, não estou ganhando, peso alerta. Quais são as estratégias? Eu vou me pesar toda semana. Vou procurar ajuda, se for um comer emocional. Tô passando por um divórcio, mudei de cidade. Às vezes é até mudança boa, mas você não está conseguindo adaptar. E aí, tô só no fast food, não tô indo bem. Então, quando a gente fala assim do não dieta restritiva, é porque você acabou de passar por um processo de emagrecimento. Muitas vezes, nessa dieta restritiva, você não estava comendo tão legal. Essa queda do metabolismo de 30 calorias pode ser pior do que isso, se você está fazendo algo muito restrito. E aí, gente, é matemático. A conta não vai fechar. A gente fizer uma continha simples de padaria, a gente vai ver que é fatal. E aí vem aquele... Todo mundo já ouviu isso. Emagreci 10, ganhou 15. Né? Por quê? Porque é aquela tentativa do corpo de falar, vamos fazer reserva de novo. Então, nessa hora, eu tenho casos de pacientes que precisam usar a medicação, que existe uma compulsão alimentar, que existe uma ansiedade, um hábito hiperfágico, um beliscador, que a gente, às vezes, entra com a medicação como um apoio, como uma muleta, de fato, e, às vezes, na manutenção, eu preciso usar uma dose maior do que no processo do emagrecimento. Porque o corpo, às vezes, já passou por tantos processos de dieta, por tanta privação, que ele já está acostumado a ganhar. Então, naquela fase, eu preciso vamos dizer, tentar superar. E eu falo muito isso, não existe força de vontade que supere um instinto de sobrevivência. Fome é instinto de sobrevivência. Se eu aumento minha fome em 100 calorias para cada 1 quilo que eu emagreci, então vamos fazer a conta. Se eu emagreci 10 quilos, gente,
Nossa. Sim. A fome. Como que eu vou combater o instinto da fome? Eu não combato. O instinto de sobrevivência não se combate. Então, a medicação, ela vem para deixar esse processo mais fluido. Para você conseguir passar por esse caminho de uma forma mais tranquila. É isso, vou usar para o resto da vida? Não necessariamente. Mas a gente tem, até no último congresso agora, foi falado muito da mudança de nomenclatura. De não usar mais medicação para emagrecer. E sim medicamentos anti-obesidade. Que é a mesma coisa, mas, por exemplo, um medicamento anti-hipertensivo. Ninguém vai te questionar, Luciano, se você estiver tomando um anti-hipertensivo. Não, Luciano, toma vergonha na cara, controla a tua pressão, cara. Não. Tenho pressão alta, preciso de remédio, estou controlando. A obesidade a gente não vê dessa forma. A obesidade a gente vê como um desvio de caráter, de uma falta de força de vontade. E aí vem muito... Como é que eu vou procurar ajuda? Às vezes o paciente fica até com vergonha de procurar ajuda. Tem essa parte e aí que atrapalha demais. É muito fácil cair nessas roubadas. De emagreça 10 quilos no mês. Nananã, aquelas promessas mirabolantes. Hoje isso está muito forte, né? Eu resolvo tudo em um mês aqui para ti, Sim. né? E as pessoas continuam acreditando nisso. Por quê? Porque é o desespero. É o desespero. É um desespero. Eu nunca pesei 90 quilos. Eu tô pesando 90 quilos. Eu olho lá no Instagram, antes e depois de um mês que a pessoa tá... Gente... E as pessoas vendem, assim, de uma maneira muito descarada, assim, né? Criminosa, né? Criminosa. Exatamente. Verdade. E eu vejo muito isso, assim, tem uma clínica, lógico que eu não vou ficar falando nomes nem nada, assim, não é uma clínica médica, mas, assim, você vê que a pessoa não está preocupada em manter o cliente feliz, satisfeito com o trabalho. Ela quer vender. Não interessa se você nunca mais vier aqui. Mas tem que vir a primeira vez. Então, e quem trabalha em marketing, gestão e tudo mais sabe, é muito mais difícil você vender para uma pessoa que não te conhece. Mas as pessoas estão tão, assim, desapegadas disso, de manter uma boa qualidade de trabalho, uma boa entrega, que elas não se preocupam com isso, elas querem vender. Eu quero vender. Se você não ficar satisfeito, o problema é teu. Vem alguém no lugar. Exatamente. Então, assim, não, tem mais gente para vender. Gente, é melhor você ter um público fiel, um público que consome você, que gosta do que você produz, que te apoia. Que tem identificação com o que você Exatamente. faz também. Então, assim, essa coisa do emagrecimento, ela é um terreno muito fértil. Né, para muita coisa boa e ruim. Golpe. É muito forte pro golpe. E essa questão da sobrevivência, ela está associada a... Tudo bem, hein? Deu uma queda aí, né? Essa parte da sobrevivência, ela está muito associada a um outro ponto, que é o seguinte: a alimentação é o primeiro prazer da vida. Claro que sim. Né? A primeira fonte de prazer que a gente tem desde bebê é essa, né? E isso se expande ao longo da vida. Então, isso fala de algo muito primitivo de cada um de nós. Muito primitivo, né? muito. E é a fonte de prazer básica, principal, quando nós não estamos bem, né? Existem algumas pessoas que na ansiedade não comem. Elas são poucas, né? E tem gente que janta 2 vezes. E já tem gente que... Né? Não, eu preciso que é a comer, maioria. né? É a maioria. É a maioria. A minoria é aquela coisa, ai, nossa, não vai nada, tô ansiosa, não vai nada. A maioria desconta na comida. A gente aprendeu. E assim, ninguém vai julgar uma pessoa que 3 horas da tarde tá no mercado comprando uma caixa de bombom. Mas sai com 1 litro de uísque. Nossa, 3 horas da tarde, cara, com o iscão na mão. Então, a comida, ela virou essa coisa de você usar para muita coisa. Aceita, né? Ela é aceita e ela virou isso mesmo, de você, né, usar para aplacar as emoções. Então, emoção assumida não vira comida. Isso era a frase chave da Sophie. Porque a Sophie, ela é essa nutricionista francesa, ela faz parte do corpo clínico da USP. E lá, a gente, né, na pós-graduação, passa em contato com os psiquiatras, com o Ambulim, que é o ambulatório de transtorno alimentar. E aí, claro, aí abre uma outra janela, né? Transtorno alimentar. Mas essa questão da emoção, é isso, eu tenho que ser boazinha, eu não posso ter raiva. E ninguém tá falando que você tem que sair gritando na rua. Mas, beleza, eu tô triste, preciso chorar, eu tô frustrada, eu não tô feliz com o que você fez, Luciano, eu não gostei do que você fez. Não, eu tenho que ser a boazinha, não posso falar nada, eu engulo. O engolir... Exatamente. E a tristeza entra com tudo nisso, né? Porque tem essa história de você não poder mais ficar triste. Não, né? não então, pode. Já entra o antidepressivo, já entra assim... E, puxa vida, a tristeza, ela faz parte. Faz parte. Né? Assim como a felicidade, assim, nós temos uma linearidade, às vezes tristeza, às vezes felicidade, mas gente, isso. É só a gente pensar no Covid. Quanto de aumento de peso... E eu não vou entrar na questão que o Covid, da participação do Covid, o vírus em si, tá? Porque a gente sabe que tem trabalhos já mostrando toda essa questão inflamatória em tecido adiposo, então não vou nem entrar nessa parte médica.
Mas a gente pode morrer amanhã? Uhum. Vamos aproveitar? É isso aí. O número de alcoolismo, de aumento de peso, aumentou drasticamente, porque você ficava em casa o dia inteiro sem fazer nada. A ociosidade. Então, assim, não, vamos tomar um vinho, vamos comer, vamos pedir. E a coisa foi... Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. A gente tá aqui. E ninguém está dizendo que não pode aproveitar e virar robótico e uma coisa engessada. Eu nem acredito nisso. Mas é isso. Quando eu tiro a amarra do eu não posso, eu entendo que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, talvez, sim, eu possa comer uma sobremesa lá no sábado, no domingo. Mas se eu ficar, eu não posso comer sobremesa, você pode ter certeza que você vai comer todos os dias da semana. E com culpa, o que é pior de tudo. Sim, né? O problema nessa fase do Covid foi que as pessoas passaram a ficar em casa, a comer mais e a não praticar atividade física, né? Então foi uma combinação bem bombástica. Realmente. E outra, né, que o convívio direto ele é muito frustrante. Né? Digamos, mesmo num casamento, e um casamento funcional, se tu fica o tempo inteiro junto, tu fica meio, sabe? Então, isso também, essa parte da frustração de você ter um convívio extremo... Forçado, né? Também. A gente sabe todas as consequências disso, né? E falar em casal, é isso. Quando, às vezes, vai o casal para consulta, o resultado é muito melhor. Porque, às vezes, tem uma questão de um sabotar quase inconsciente. Às vezes, a linguagem do amor dele é comida. Ou dela. Mas... você não está me acompanhando. Você vai deixar eu comer sozinho? E aí a pessoa fica culpada e come junto. A gente já ouviu o relato disso. Sim. Um conhecido nosso que enfrentou esse problema aí, de realmente estar tentando emagrecer. E essa coisa, de tá vendo comida boa. Exatamente. Mas você não gosta do que eu faço, não gosta da minha comida. E aí entra uma chantagem emocional, meu Deus. Nossa, isso pega, né? Isso funciona. Não para o bem, mas funciona. E o contrário, né? Assim, tô entrando numa coisa muito psicológica agora aqui, Érico, mas às vezes o marido, que por um ciúme extremo, também quer manter a esposa, vamos dizer, entre aspas, fora de um, né? Para não ser atraente. Meninas que foram vítimas de abuso, que inconscientemente fazem aquela questão da camada de proteção da gordura para não ser mais atraente, não ter que sofrer por aquilo, né? Não ter a chance de passar por aquilo de novo. Aí é um mundo sem fim, né? E a gente tem filmes, assim, que retratam de uma maneira que é, assim... eu acho que assisti Garota Interrompida. A Garota Interrompida, sim. Tem um também que é um do Netflix, que ele fala sobre anorexia também, que é muito forte. Me fugiu agora, é a menina que faz o Emily em Paris. Me fugiu o nome da atriz. Eu sei qual é o filme, mas não... Não é morrer de fome, não vou lembrar. Faminta. Acho que é Faminta. Isso. Mas tem, por exemplo, um que era sobre a questão da compulsão alimentar, que chamava Baleia, o filme também. Que era um rapaz... Esse último do Brandon Fraser, que ele ganhou o Oscar? Pois eu não vi esse filme ainda. Assista. Assim... Eu fiquei chorando uns 15 minutos. Aí é engraçado como você vê, assim, é da minha área, eu vejo aquilo. O meu marido é ortopedista, né? Ele fala assim, meu Deus, você ficou esse tempo todo vendo um filme triste desse jeito, né? Vamos ver uma coisa alegre. Eu entendo perfeitamente. São gêneros diferentes, agradam gêneros diferentes. Mas é um filme muito forte, muito forte. Tanto que no Congresso de Obesidade, no Congresso Brasileiro de Obesidade, teve uma palestra com um psiquiatra que foi de 2 horas falando só sobre o filme. Todos os aspectos emocionais, o que representava aquilo. Então, é bem... Eu gosto muito desses... Aquilo que é sintoma sempre está amarrado em algum lugar muito profundo, né? Muito e as profundo. pessoas elas têm uma tendência de limitar sempre... por exemplo, alguém que está com algum problema com álcool, com droga, olha aí, né? É porque não trabalha, é porque... enfim, as pessoas têm uma tendência de reduzir, né? É mais fácil de você julgar. Sim, a depressão não aparece. Uma ferida no braço, uma fratura aparece. Então, coitadinho do Luciano tá com uma fratura. Levanta, é um lote para carpir, né? A pessoa ainda despreza, assim, não leva a sério. Tanto que eu falo muito, assim, sobre essa questão. A gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, né? E eu tenho uma crítica ao Setembro Amarelo, que é tu fica muito martelando a história do que é a consequência, o final, né? E se esquece de ir por um outro caminho, que é como você precisa batalhar contra o preconceito. Né? Como essa campanha tinha que ser contra o preconceito para as pessoas se sentirem à vontade para buscar ajuda. Né? Porque hoje ainda é muito forte. A dificuldade das pessoas de procurar ajuda dentro dessa questão psicológica é muito grande. É muito grande. Né? E não, fica... Né? É que o Setembro Amarelo parece que é uma coisa muito assim...
frase de efeito, o negocinho amarelo aqui, né? A fitinha amarela, essa coisa, e não se fala sobre o que é. A consequência final, realmente, você chegou no extremo agora. E antes? Sim. Antes tem a piadinha, né? Antes tem olha aí, tem que carpir um lote. Tem que... Antes porque justamente, como é muito subjetivo, as pessoas acham que é bobagem. Né? Exatamente. Complicado isso aí. E eu acho que a gente vive... É um início ainda de trabalho, né? De qualquer maneira, porque é uma informação até recente, essa coisa do que é depressão. Porque vinha muito uma coisa associada a caráter. Sim. Mas é igual a obesidade. Obesidade é o exemplo perfeito da falta de caráter. A pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer se cuidar, a pessoa não faz atividade física. Pensa uma pessoa acima do peso, ela não pode ir numa padaria. E pegar um sonho, por exemplo. Vai falar, tá vendo? Por isso que é desse tamanho. Então, assim, não tem. É quase automático essa questão do julgar e tudo mais. Sim. Então, assim, existe muito essa... E eu não sou nem a favor dessa questão da... também romantizar a obesidade. Eu acho que não é por aí. Tem que ter a neutralidade. Eu não sou de ficar aplaudindo obesidade, nem nada disso. Mas eu acho que a gente não pode nem incentivar, nem menosprezar. Eu acho que realmente é neutro. Tem que ser neutro nesse assunto. O peso das pessoas não deve ser comentado. Fulano engordou, fulano... O melhor comentário sobre peso é nenhum comentário. É uma coisa que não... Né, é muito particular, é muito pessoal. Diz respeito à pessoa. E a questão da obesidade, ela é uma situação que a pessoa mesmo tem vergonha de procurar ajuda. E quando ela vai procurar... Às vezes ela já passou por tanto profissional que desceu além e falou, você não tem... O próprio profissional. Você não tem força de vontade, você não tem vergonha na cara, ela já vai armada, ela já vai... Mas essa coisa de volta pro profissional e acabou ganhando peso. Olha aí, do próprio profissional lançar uma crítica. Mas você emagreceu 15 quilos e ganhou tudo de novo em um mês. Sim, gente, ele não fez... não foi explicado a adaptação metabólica, não foi explicado nada. A pessoa fica com a sensação que ela não tem força de vontade, que de fato ela nasceu fadada a ser uma pessoa sempre acima do peso. E aí a gente entra numa bola de neve. Então, essa questão da empatia e de entender a obesidade como doença tem que começar com um profissional médico. Porque é onde tem o maior viés dessa situação toda, assim, de julgar, de não tratar com empatia, de não entender a doença. A gente está falando do hipotálamo inflamado. A gente está falando de não receber o sinal adequado da saciedade. A gente está falando de uma desregulação. Uma noite de sono mal dormida, eu já desregulo leptina e grelina, que é o hormônio da saciedade e da fome. Uma noite de sono. Vai falar isso para uma mãe que está lá com um filho, que você não dorme, você tem privação de sono não sei quanto tempo. E dela fica a sensação, eu não... Então é isso. Existe um ideal para o momento de vida que você está vivendo. Então, eu acho que é muito mais estender a mão. E, de fato, tirar da zona de conforto com empatia, com compaixão, de uma forma viável, do que você chegar e botar aquela coisa assim, meio guerra, assim, sabe? Não funciona. Não funciona para mim também. E Thaís, conta do teu curso. Se alguém quiser se inscrever, como é que funciona? Conta pra gente. Então, agora a gente não está com turma aberta. A gente já estamos... Nós temos mais de 100 alunos já inscritos. Nossa, que legal. E o bacana é que, assim, em nenhum momento, como eu falei, a gente promete emagrecer tantos quilos. A gente promete fazer as pazes com a comida. Ficar em paz com a balança. É muito mais por isso. Porque, às vezes, ficar em paz com a balança é diminuir episódio de compulsão. Talvez ficar em paz com a balança para você seja emagrecer 5 quilos. Então, o curso ele é formado. Tem as minhas aulas da parte de endócrino, que eu falo sobre toda a parte hormonal. Tem a parte da nutricionista, que fala sobre escolhas alimentares. Então, não é comer menos, é comer melhor. E aí ela não vai falar que você tem que comer um ovo, uma fatia de pão. Ela vai te mostrar as escolhas alimentares, como fazer compra no mercado, por que 80 calorias num brigadeiro é diferente de 80 calorias numa maçã. Enfim, toda essa questão. E você pode comer os dois. Então, assim, mostrando essa parte. A parte que eu acho, assim, um dos pontos altos é a parte da psicóloga. A Ju, a nossa psicóloga, ela tem mestrado na Escola Paulista e ela é uma pessoa muito empática. A Ju realmente, a Karine, a nutricionista, é uma joia no consultório, a Ju é uma joia no consultório. E ela mostra muito como lidar com o estresse, como você ser o seu próprio parâmetro para essa questão de comparação, porque hoje é muito difícil, né? Nossa. A gente fala assim, a questão de ser adolescente hoje, gente, é desumano, né? Porque hoje as pessoas têm um celular, têm uma arma na mão. Então, na minha época, no máximo, eu ia na Letra, no domingo, comprava Capricho,
olhava Ana Paula Aródio na capa e falava, ai, nossa, que lindo, eu não sou assim. Beleza, no dia seguinte eu tava lá numa TV, no mesmo coleguinha. Tá todo mundo igual. Eu destaco isso às vezes, né? Até certa fase, digamos assim, aquele ideal de beleza, quando tava lá na televisão, ou numa revista, ou na capa da revista. Tava longe. Nunca hoje era o teu vizinho, nunca era. Não, hoje, em 10 segundos, você acha 10 melhor que você. Não, e conhecidos. Né? E pessoas que estão ali no teu círculo, né? Então, a cobrança se tornou muito mais pesada. E a maneira como a gente funciona é muito assim, porque... às vezes a gente conhece a pessoa, né? A gente sabe como é que é a pessoa. Isso, e a gente olha ali, nossa, olha só. Mas tu conhece a pessoa e mesmo assim tu tem esse impacto. Mesmo assim né? tu se impacta por aquela vitrine, que nem é ela claro mesmo. Que se impacta. Exatamente. Independendo do dia que te pega, te impacta muito mais. Sim, né? Dependendo do dia. Claro que sim, claro que sim. Então, assim, essa questão eu acho que é mais complicada. E a gente ainda tem algumas aulas bônus com a nossa instrutora de Mindful, que é a Mariana Amorim, que é também, assim, sensacional. A Mariana é uma enciclopédia ambulante, ela é fora da curva total. E ela dá algumas aulas de Mindful Eating. Então, tem uma aula sobre comer chocolate com prazer. E daí você vai ver que talvez você não precise da barra, que um pedaço você consiga ficar satisfeito e, de fato, fica. É muito interessante. Então, esse processo de autoconhecimento, de curiosidade, de como que você pode aprender mais sobre você mesmo é a pauta do curso, é a nossa promessa, entre aspas, em cima do curso. Então, nós reunimos, assim, eu reuni quem eu achava que tinha a ver com isso, com o meu processo pessoal de transformação, o que me ajudou. Eu trouxe para a clínica e quis trazer também para os pacientes. Até por essa questão da agenda, tá muito para frente. Às vezes, é isso, é um curso que uma pessoa longe pode... Eu atendo bastante telemedicina, como eu morei muito tempo em São Paulo, eu tenho bastante clientela, então atendo pacientes de fora, atendo por telemedicina. Mas, às vezes, é isso. É um curso que você está lá, que você pode acessar e ver. E tem muito material extra. Tem planner, porque a gente fala muito isso, que não é registrado, você não tem como saber. Então, você precisa saber de onde você está partindo, do ponto A para chegar no ponto B. Então, assim, e tá cada vez, a gente está lapidando mais. Então, eu fiz uma aula, assim, tudo que eu vou achando que tem a ver. Por exemplo, eu passei no congresso e teve muitas coisas de como manter o seu peso. Depois que você emagreceu, como que você mantém esse peso? Então, eu fiz uma aula, gravei uma aula sobre como manutenção de peso. Aí, eu tô vendo que muito do meu público, das alunas, é um público 40 a mais. Eu vou gravar uma aula agora sobre a questão do emagrecimento na menopausa. Quais os desafios próprios dessa fase e como que a gente pode superar isso. Então, a gente vai lapidando e colocando coisas a mais. Mas, respondendo o curso, hoje ele não está com turma aberta, mas no Instagram, as pessoas podem entrar em contato por direct, que a gente já está recebendo alguns pedidos para a próxima turma. Como é seu Instagram? @doutora Thaís Mussi. Doutora DRA, Thaís THIS, Mussi MUSSI. Didático. Né? Isso aí. Muito bem. A Thaís trabalhou num dos hospitais, talvez no hospital referência do país, né? Que é o Sírio-Libanês, o mais famoso, o mais conhecido. E também muito conhecido por atender autoridades, pessoas famosas. Que histórias você tem para contar do Sírio-Libanês? Histórias engraçadíssimas. Mas por preservar o meu crachá, que ainda conservo, vou omitir alguns fatos. Nomes, exato. Mas posso contar alguns fatos. Teve, assim, situações super chatas, por exemplo, não era nada, assim, nenhuma pessoa conhecida, mas era uma pessoa, assim, super bem de vida, né? Alguém nessa questão mesmo. E sumiu a camisola dela lá e ela começou a esbravejar que a camisola dela tinha sumido e assim, a pessoa que passou, uma familiar levou para lavar em casa e não falou. E aí a pessoa assim, porque você sabe quanto custa essa camisola? Mais do que 1 ano do seu salário, assim. Aquelas coisas assim que você fala assim, não é possível que exista gente assim, mas existe. Existe. E coisas muito legais também, de, por exemplo, pacientes que foram e que tiveram... Eu trabalhava com um pneumo-oncologista, que é o Dr. Silvio Donatângelo, que eu tenho um amor enorme por ele, uma gratidão, um carinho imenso por ele. E, assim, às vezes pacientes da onco... que ficaram muito bem, que depois agradeceram de uma forma super legal toda a equipe, que eram pessoas, assim, bem bacanas, que era muito legal de conviver. Mas eu vou te falar que, graças a Deus, a imensa minoria era essa coisa arrogante, sabe? De você ficar com vergonha alheia. E teve uma situação muito engraçada, que eu estava com uma amiga cardiologista, na época na Santa Casa, eu era R1 de clínica e tinha a minha amiga que era R2, e depois ela virou cardiologista e ela
fazia parte de uma equipe do Sírio, e eu estava conversando com ela na enfermaria. Falei, vamos tomar um café? Ela falou, vamos. Eu só preciso entregar uma receita para um paciente. E aí eu falei para ela, assim, então vamos descer lá embaixo, que a gente já desceu lá embaixo, né? Vamos descer para tomar café, e aí a gente você deixa na portaria e entrega. Ela falou, não, ele vai passar de helicóptero. Então, assim, coisas só do Sírio mesmo, sabe? Cinematográficas. Cinematográficas, então são coisas bem... Uma passadinha rápida para pegar a receita e tá tudo certo. Justamente, né? são coisas muito engraçadas. Hoje a gente já tem receita digital, então isso eu tô falando de muito tempo atrás, né, pessoal? Já tô 10 em Pato Branco, então a gente tá falando isso bem 2009, bem lá antigamente, né? Mas era uma coisa bem deve engraçada. ter sido uma experiência muito rica, né, Thaís? Sem dúvida nenhuma, assim, era um lugar muito legal de trabalhar, porque essa equipe, especialmente o Dr. Silvio, assim, é uma pessoa muito acolhedora. Toda a equipe ali era muito, muito bacana. A gente conversa até hoje, tem contato até hoje, porque isso é esse networking, hoje, tem algum paciente que precisa de alguma situação específica em São Paulo. Eu não tô lá há muito tempo, não tô lá há 10 anos, muita coisa já mudou. Então, eu tenho alguns conhecidos, mas outras coisas às vezes mudam. Então, assim, Dr. Silvio, me ajuda, tem um paciente que precisa isso, precisa aquilo. Você consegue, assim, ter esse bom relacionamento sempre gera, né, bons contatos e é legal que a gente mantém isso. Então, todo o pessoal desse networking que foi feito na Santa Casa, no Sírio também, a gente consegue manter bem até hoje. Muito bem, muito bom. Vamos para os finalmente? Vamos para a finaleira, então. Então vamos. Brodinho? Oi? Brodo primeiro? Brodinho, né? Thaís, nós temos o hábito de finalizar o episódio com 2 perguntas, né? A primeira é, se você pudesse, né, indicar para alguém aí, indicar o trabalho de alguém que você confia, o trabalho de alguém que você tem próximo, quem que você indicaria? Eu vou indicar o trabalho de uma pessoa muito querida para mim. Ele e a esposa são pessoas muito queridas, então eu vou indicar o trabalho dos dois. Talvez dela ela nem goste muito que indique, porque ela já está cheia de serviço, mas eu vou pelo menos mencioná-la, que é a Neila, esposa do seu Vitinei. A Neila é costureira, uma pessoa fantástica. O seu Vitinei, ele faz muito às vezes você precisa um deslocamento, alguma coisa, né? Então ele acaba fazendo bastante assim essa ajuda, coisas às vezes até assim dentro da própria cidade também, tudo. Ele não é taxista, mas ele é uma pessoa que acaba ajudando assim bastante nessa parte de para ir para um aeroporto, para levar um carro para arrumar, para alguma situação nesse aspecto assim de motorista, assim. Ele é bem uma pessoa super de confiança, muito legal. Então eu indico o seu Vitinei e a dona Leila como costureira, que são pessoas maravilhosas. O seu Vitinei é muito engraçado. Ele foi motorista de ambulância. Então, ele tem as melhores histórias. Então, é diversão na certa. Segurança com diversão, porque ele dirige muito bem, mas ele é muito divertido também. Então, boa. É bem bacana. Muito bem, muito bem. Bom. E agora, nossa última vamos pergunta. para a finaleira, né? Finaleira mesmo. A bundinha da boca. Thaís, se você pudesse conversar com a Thaís de 17 anos de idade, que conselho você daria para ela? Eu fiquei refletindo sobre essa pergunta. E eu acho que o principal conselho, claro que a gente quer acreditar que tudo acontece por uma razão, né? Mas eu acho que o principal seria entenda o seu valor como indivíduo, sabe? Não se prenda em números, quer sejam números de balança, quer sejam outros números. Não se prenda em números e sim, assim, cultive quem você é, acredite em quem você é. Eu acho que a gente não é mais imaturo aos 16, 17 anos à toa, né? Acho que existe uma razão para isso. Mas eu acho que me pouparia bastante sofrimento se eu tivesse entendido que de fato eu posso superar, entre aspas, o meu pai. Eu estou honrando de fato ele, não estou depreciando ele. Então, assim, honre a sua jornada. Eu acho que seria entenda que a sua jornada é sua e que os seus pais estão lá para te apoiar, mas honre a sua jornada. Eu acho que seria um conselho que me pouparia bastante lágrimas aí. Tá bom, muito bom. Ótimo, muito bom. Profundo. Vai pro top 5 aí. Vai. Quando a gente entende que
a gente falou sobre essa questão dos pais colocarem o teto, né? E quando a gente entende que não existe teto, porque é cada um tendo a sua história e as coisas acontecendo, nossa, a fluidez é outra, né? Então... E é o medo que impede muitas vezes, né, da gente, em tudo, né, a gente avançar. Mas eu acho que essa situação, a gente fica mais arraigado, talvez, e não olhe com esses olhos, que hoje eu, como mãe, consigo olhar, né? Mas eu acho que isso é fundamental, a hora que a gente consegue, né, cortar esse cordão e honrar. Ir, né? Exatamente. Muito bem. Que conversa, hein? Que conversa, hein? Nossa senhora, conversamos, hein, gente? Não, mas muito fluida, muito simplesmente... Muito bom. A gente vai conversando. E que honra, né? Pois é, realmente uma honra. E ela é tão simpática que dá dó de deixar ela aí, né? É verdade. Obrigada, gente, vocês são muito gentis. Ruim de terminar esse episódio, eu não queria terminar, né? Vocês são muito gentis. Obrigado. Muito legal. Mas a gente realmente se sente honrado com você aqui, Thaís. Obrigada, meninos. E acho que é uma conversa que vai ser muito, muito, muito útil para as pessoas. Com não é só um episódio, tem uma aula aqui dentro. Exatamente. Foi muito gostoso. Assim, eu falei de coisas que eu não imaginava que eu ia falar. Coisas, talvez, assim, dessa coisa de infância. Assim, foi gostoso relembrar muita coisa, assim. E é legal quando a gente fala, porque a gente vai falando em voz alta, vai caindo muita coisa, né? Muita ficha, assim. Mas foi muito gostoso de e tem gente que talvez conheça só a Thaís de hoje, né? Mas Sim. não sabe nada sobre a Thaís lá do passado. Ou até a Thaís profissional, como é bom poder saber um pouco mais. Exatamente, às vezes. Que mais há, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Ficamos muito felizes e muito honrados. É mesmo. Muito honrados. Isso aí. Vamos agradecer o Duduzeira aqui, né? Que sempre... Obrigada, Duduzeira. Isso aí. Dudu, Jonatas e Camila, né? Exatamente. Camila também está aqui presente, né? Sim. Isso aí. E o Jonatas, que tem feito maravilhas com os Reels, né? Temos que agradecer o Jonatas também. E esse episódio promete Reels excelentes, né? Também acho. Muito úteis. Jonatas, me marca. Tu não esquece de marcar. Isso aí. Vamos, tá bom. Encerramos então o nosso... Então, obrigada, meninos. E obrigada, Nica e Dudu, por terem feito essa ponte, por terem feito essa ponte. Então, encerramos mais um episódio do podcast que está na boca que está na boca do pessoal, do povo. Na boca do povo. Olha aí. O novo slogan do Cuca com Salame. Na boca do povo. Na boca do povo. Isso aí. Então, tá bom. Fechou. Ai, que legal.